Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Adultos da nossa querida CPAD. Estamos na lição de número 10, 8 de junho de 2025. Hoje é comemorado o dia de Pentecostes, né? Nós estamos aqui com a revista da CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a livraria e editora do Povo de Deus. Em todo o território nacional você encontra uma livraria CPAD. Aqui em São Paulo, onde estamos agora, a loja da CPAD está na Rua João Tobias, 360, no Belenzinho, na estação metrô do Belém, bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho. Então, ali na CPAD você compra livros, bíblias, revistas, materiais evangélicos para o seu crescimento espiritual. Ali você encontra a Bíblia de Estudo Pentecostal, que na minha humilde opinião, a melhor Bíblia de estudo do Brasil. Tem várias outras boas Bíblias também. Você encontra ali a Bíblia na Nova Almeida atualizada, lançamento da Sociedade Bíblica do Brasil. Encontra ali a Bíblia na nova linguagem de hoje, nova tradução da linguagem de hoje, também muito boa, muito interessante. E, enfim, você tem ali um acervo grande de materiais para estudar. Também no novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho, no térreo, você tem a livraria da Associação. Ali também você encontra bíblias, revistas, materiais evangélicos. Procure ali o Alex ou o pastor Silas e certamente você será muito abençoado. E a Provix, que é a livraria online, onde você compra com um clique e recebe no aconchego da sua casa. Quando você compra nessa livraria online a Provix, você está ajudando diretamente aqui o nosso canal. Quero agradecer ao membro Jefferson Queiroz, que tem contribuído aqui com o nosso canal, aqueles que têm enviado o seu Pix, meu abraço, meu muito obrigado. Deus abençoe o irmão Reginaldo Aparecida Amaral, juntamente com sua esposa Francileide e a Estherzinha, sua filha, que tem nos cedido esse espaço onde está o nosso estúdio provisório. Também Deus abençoe o irmão Josué, marido da Marilena, ali da congregação do BNH, tem nos ajudado na montagem aqui do cenário. Deus abençoe o irmão Vinícius, marido da Cíntia, pai da Ayla, que também tem nos dado valiosas dicas de iluminação, tem cooperado conosco. E, enfim, Deus abençoe minha esposa Raquel, meus filhos Bianca e Gabriel e todos os irmãos e irmãs que estão nos apoiando, estão orando por nós, estão torcendo para que Deus faça através de nós uma grande obra. E você pode ser também o nosso parceiro aqui do nosso canal. De que maneira? Pegando essa videoaula e levando e distribuindo pelos seus contatos, amigos, familiares, colegas, aí nas suas redes sociais, Instagram, YouTube, onde você tiver contatos, você pode enviar esta videoaula e certamente o meu galardão e o seu galardão já estão garantidos, tá bom? Então é importante nós trabalharmos juntos para o reino de Deus. Quero te pedir ainda, deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula com outras pessoas, incentive as pessoas a se inscreverem no nosso canal, deixa aqui algum comentário, alguma observação, fique à vontade, logicamente com todo o respeito e educação. E nós precisamos estar juntos. Se você precisar, tem aqui o número do celular, que é a chave Pix, com DDD 11 989 15 6905. Se você quiser ser um patrocinador do nosso canal, você é um empresário, tem seu negócio, entra lá no nosso e-mail, albrunol@yahoo.com.br, albruno@yahoo.com.br e venha ser um patrocinador do canal do professor Álvaro Bruno. Vamos lá, lição 10, 8 de junho de 2025, a lição de adultos, a promessa do Espírito Santo. Texto áureo: e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes:
recebei o Espírito Santo. João capítulo 20, versículo 22. Verdade prática. A promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Vamos fazer a leitura bíblica em classe em João 14, do versículo 16 ao 18, versículo 26, capítulo 16, dos versículos 7, 8 e 13, e o capítulo 20, e os versículos 21 e 22. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 16. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vo-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. João 20, 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Quais são os objetivos desta lição? Primeiro, analisar a promessa do Pai, conforme ensinada por Jesus no Evangelho de João. Segundo objetivo, investigar o fato de que o Espírito habita nos discípulos para que estes cumpram a vontade de Deus. E terceiro objetivo, evidenciar o poder transformador da descida do Espírito no dia de Pentecostes. Então, a palavra-chave aqui é Espírito. Espírito, quando se refere ao Espírito Santo, é sempre com letra maiúscula. Nomes próprios de lugares ou pessoas ou instituições, escreve-se a letra inicial com letra maiúscula. Então, nessa lição nós vamos ver dois momentos significativos. Em primeiro lugar, a afirmação de Jesus aos seus discípulos de que eles receberiam o Espírito Santo, que inicialmente atuaria na vida do pecador, né, para promover a conversão em relação ao pecado, à justiça, em relação ao juízo, e em segundo lugar, estabelecer uma ligação entre essa visão regeneradora da promessa do Espírito em João e a perspectiva capacitadora a respeito do Espírito, que encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas. Então, o papel, né, de convencer do pecado para a salvação e do papel do Espírito Santo para capacitar para o trabalho. Vejamos o primeiro, a promessa do Pai. Jesus enviará o Consolador. No Evangelho de João, lemos: ele vos dará outro Consolador. Este Consolador é o Espírito Santo, que habita convosco e estará em vós. Está lá no versículo de número 7.
No capítulo 16, é mencionado que quando o Consolador chegar, o que ele vai fazer? Ele vai convencer o mundo do pecado, do juízo e da justiça, evidenciando que esse papel, essa atuação regeneradora da terceira pessoa da Santíssima Trindade, mostrando que ele é Deus, o Espírito Santo é Deus. E após a partida de Jesus para a eternidade, Deus não deixou ninguém sozinho. Ele enviou o Consolador, a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Segundo, Consolador. A palavra grega traduzida como Consolador é Paráclitos, cujo significado refere-se a alguém chamado para ajudar, para encorajar, para interceder por outra pessoa. Assim, um Paráclitos assemelha-se a um amigo que desempenha o papel de advogado ou consultor especial, ou ainda como um assistente que auxilia em momentos importantes. Então, o Espírito Santo, ele é um amigo pessoal que vem para ajudar, que vem para somar, tá? Que vem para estar ao lado. Tá? A expressão outro consolador designa o Espírito Santo como uma pessoa. Tá? Assim como Jesus esteve aqui, o Espírito Santo também é outra pessoa da Trindade que está entre nós. O termo grego alhos significa outro, indicando assim a distinção dele em relação a outros indivíduos da mesma natureza. Está falando aqui do Pai e do Filho, reafirmando então a singularidade do Espírito Santo em relação às outras duas pessoas da Trindade, mas também a sua igualdade com elas, é da mesma essência, da mesma natureza, é o que nós chamamos de pericorese. As três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são iguais em natureza, em poder, em os mesmos atributos, tá bom? Então, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Não é porque falamos que é a terceira que é menos importante, não. É só uma questão didática. Pai, Filho e Espírito Santo, para a gente compreender, dentro da lógica da história do Cronos, da cronologia humana, como os três vêm desempenhando os seus singulares papéis. É só nesse sentido, por isso que falamos terceira pessoa da Trindade. Número 3, não vos deixarei órfãos. A palavra grega para órfãos, em João 14,18, é órfanos. Quando Jesus morreu, os discípulos sentiram-se órfãos, sentiram-se sem o seu líder, sem o seu pai. Deve ter sido difícil aceitar o fato de que o Senhor, o Cristo de Deus, estava morto. Ele seria morto. Não foi por acaso que o nosso Senhor chamava os seus discípulos de filhinhos, lá em João 13:33. Ele chamava de filhinhos. Nessa relação pessoal entre Jesus e os seus discípulos, nosso Senhor garantia que eles nunca ficariam órfãos, desamparados ou desprezados. Não. Jesus falou: eu vou, mas eu vou enviar um outro da mesma essência que eu, e ele ficará com vocês, o Consolador. Número 2, o Espírito Santo habita os discípulos. Primeiro, João 20:22. É crucial considerarmos o contexto, que envolve os versículos 21 e 22 do capítulo 20 de João. Nessa ocasião, o nosso Senhor apareceu ressuscitado e glorificado. Aqui já é a ressurreição de Jesus. A passagem bíblica onde se encontram os versículos 21 e 22 começa, obviamente, no versículo 19. Assim, o cenário em que Jesus se apresenta
ressuscitado com um corpo glorificado, remete tanto ao contexto anterior, né, como ao imediato, de João 20, 22. Tá? Então aqui nós temos, se você abrir a sua Bíblia aí, no capítulo 20 de João, para você entender o raciocínio aqui do autor. Então você tem, por exemplo, o versículo 20 21 e 22, fala assim: então Jesus disse de novo, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, também eu envio vocês. Depois soprou, eu estou lendo na linguagem de hoje. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Tá? No versículo 19, diz que, naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos estavam reunidos e trancados, com portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Jesus entrou no cenáculo, sem bater na porta, sem pedir licença, e entrou. Depois, no versículo 23, que é o momento posterior, acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado Gêmeo, não estava com eles quando Jesus apareceu lá. Então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. Tomé respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também não puser a minha mão do lado dele, eu não vou crer. Então veja que ele está falando que o contexto, né, após a ressurreição de Jesus. Jesus ressurge com um corpo glorioso e vai tratar com eles. Tá bom? Número 2, o sentido de assoprou sobre eles o Espírito, com letra maiúscula. Nós entendemos que é o Espírito Santo. Capítulo 20 do Evangelho contém um versículo que gera diversas interpretações teológicas divergentes. Muitos pensadores teológicos divergem nessa questão. No entanto, aí nós vamos para a Bíblia de Estudo Pentecostal. A Bíblia de Estudo Pentecostal oferece uma observação significativa sobre a interpretação desse versículo. Ela esclarece, vamos ver com calma, que a palavra grega traduzida como assoprar é enfusão, a qual também aparece na versão grega da Bíblia, a Septuaginta, que foi traduzido, em Gênesis 2:7, significando fôlego de vida. E é utilizada também em Ezequiel 37:9, no contexto de assoprar sobre os mortos para que vivam. Então vejam, é a mesma palavra, tá? E portanto essa expressão em João 20, 22 sugere que o Espírito foi soprado para trazer nova vida. Ele assoprou sobre os discípulos para trazer nova vida, indicando uma perspectiva de regeneração dos discípulos, como uma obra do Espírito ocorrida antes do dia de Pentecostes. Então isso aqui é uma obra regeneradora, fortalecedora. Tá? Depois nós vamos ver lá em Atos 2, que é o que a gente vai ver. Um episódio anterior ao Pentecostes. Então, em João 20, 22, também se lê: recebei o Espírito Santo. Essa expressão surge como consequência direta da menção a assoprou sobre eles, indicando que o Espírito Santo habitou os discípulos naquele momento específico. Então, ali eles já receberam o Espírito Santo, ali eles já receberam a obra de regeneração. Vamos adiante. Então, a partir desse ponto, os discípulos tornaram-se nova criação. Eles se tornaram novas pessoas. Pode-se dizer, entre aspas, que ali houve a conversão dos discípulos. Lembra que Pedro puxava da espada
Tomé querendo saber qual é o caminho, Filipe na dúvida, quem era o pai, quem era o filho. Aqui, eles agora se tornam uma nova criação, novos homens, tá? Completamente regenerados e sendo governados, habitados e vivificados pelo Espírito Santo de Deus, conforme Romanos 8:9 e Gálatas 5:16. Tá? O Espírito Santo agora passa a viver neles. Agora eles são novas criaturas. Posteriormente, o que ocorreu em Pentecostes seria uma segunda obra distinta e capacitadora do Espírito Santo para os discípulos pregarem o Evangelho. Então, lá em Atos 2, agora eles vão receber o Espírito Santo, o poder do alto, que Jesus já tinha prometido em Atos 1:8, agora é a presença do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, capacitando-os para pregar o Evangelho, começando em Jerusalém e indo até os confins da terra. Amém? Vale um glória a Deus aí, como diz o nosso amigo professor Isaías. Vamos a número 3, a promessa do Pai no dia de Pentecostes. Primeiro, de repente. Veja, o aparecimento de Jesus em João 20 refere-se ao período compreendido entre a Páscoa, ele celebrou a Páscoa, depois a ceia, a primeira ceia, tá? E o dia de Pentecostes, que foi ele já ressuscitado. Após a ressurreição de Jesus, o Senhor glorioso aparece aos seus discípulos. Vimos isso aqui no capítulo 20 de João. Na Páscoa, o Cordeiro da expiação foi sacrificado, sendo Jesus o Cordeiro de Deus, conforme estudado ao longo do trimestre, que a gente vem estudando. No entanto, 50 dias depois da Páscoa, celebrava-se a festa da colheita no dia de Pentecostes. Foi ao final desse dia, ainda não concluído, após Jesus ter feito a promessa de recebimento de poder, lá em Atos 1, versículo 4 e 8, que, de repente, em Atos 2:2, ocorreu um acontecimento extraordinário, o derramamento do Espírito Santo. Atos 2, do versículo 1 ao 4. Agora está se cumprindo a profecia de Joel 2. Agora não é só para os discípulos, agora é para todos que crerem. Ali, os 120 que estavam no cenáculo receberam o Espírito Santo com poder. Poder para ganhar almas, para pregar o Evangelho. Versículo 2, o subtópico 2. E todos foram cheios do Espírito Santo. Observamos que durante o ato de conversão, o Espírito Santo realiza a regeneração. Nós já vimos lá, João 14, João 16, de 8 a 10, João 20, 22, 2 Coríntios 5, 17, né? Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, isso aqui fala da regeneração pelo Espírito Santo. Contudo, desde que se dá esta obra regeneradora do Espírito Santo, é necessário que os salvos, os regenerados, sejam cheios do Espírito Santo e revestidos de poder para testemunho do Evangelho, para trabalhar no reino de Deus, para ir ao mundo ganhar almas para Jesus. Assim sendo, então, especialmente no livro do Atos dos Apóstolos, os teólogos associam ser cheio do Espírito ao batismo no Espírito Santo. Tá? Então, as duas coisas caminham lado a lado. Ser cheio do Espírito Santo, muitos teólogos entendem que é ser batizados no Espírito Santo. Como descrito quando dizemos, todos foram cheios do Espírito Santo.
e, consequentemente, começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2, verso 4. É como nós entendemos o batismo no Espírito Santo. É para ser capacitado para fazer a obra de Deus. Número 3, e começaram a falar em outras línguas. O batismo no Espírito Santo, conforme a gente acabou de mencionar, constitui uma experiência profunda na vida dos discípulos já regenerados em Cristo, e essa experiência não se limitou àquele dia. Não se limitou àquele dia. O cumprimento da promessa abrangeu toda a igreja nascente naquele momento e todas as gerações futuras até a volta de Cristo. Atos 2, 38 e 39. O falar em outras línguas evidenciou esta obra capacitadora. Nós, pentecostais, entendemos que a pessoa, ao ser batizada no Espírito Santo, ela tem como sinal o falar em outras línguas. Apesar de algumas pessoas compreenderem estas línguas nos seus próprios idiomas, eram, na verdade, expressões espirituais concedidas pelo Espírito Santo, que habilitou os discípulos a glorificar as grandezas de Deus. Eles estavam falando das grandezas de Deus através dessas línguas que foram repartidas ali em Atos 2 como línguas de fogo. Eram línguas desconhecidas por quem falava, mas compreendidas pelos ouvintes. Olha que interessante, né? A pessoa estava falando em inglês, mas ela nunca estudou inglês na vida. E as pessoas que eram inglesas entendiam o que ela estava falando. Assim sendo, as línguas mencionadas por Lucas são evidências físicas, visíveis, do batismo no Espírito Santo. Que lição maravilhosa, né? Dá até vontade de dar glória a Deus. Assim, nós terminamos essa lição de número 10. Lembrando, se você perdeu alguma aula, com certeza o pastor Fernando colocou aqui embaixo uma playlist com todas as aulas. E aí você pode ir lá, clicar, ouvir, assistir. Se você não puder assistir porque está fazendo alguma coisa, mas liga e deixa rodando e você vai ouvindo, vai guardando, tá bom? E não se esqueça, deixa aqui os seus comentários, suas observações. Diga se você está gostando, se você está crescendo na graça e no conhecimento com essas aulas. Isso é tão importante para nós e também para o YouTube, para que ela leve essas aulas mais longe, para que outras pessoas também sejam abençoadas por Deus. Então, terminamos a lição 10 de adultos, 8 de junho de 2025, a promessa do Espírito Santo. Um abraço apertado, Deus te abençoe você e toda a sua família, e até a próxima aula, se Deus quiser.